do lado esquerdo, se você configurar dessa maneira, para facilitar a tua seleção de objetos dentro da planilha. Beleza? O nosso próximo assunto é guia inserir. Muito bem, então continuando com o nosso Excel 2010, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a guia inserir, ok? Vamos lá então? Guia inserir, né? Vimos a guia página inicial, agora a gente vai passar para a guia inserir. E o primeiro grupo de botões é o grupo tabela. Agora, o que faz a guia inserir? Ela tem uma série de funcionalidades interessantes para a gente aqui, ó. Ele permite inserir tabelas, por exemplo, ela permite inserir imagens, clipart, formas, o Smart Art, que permite você desenhar, o Instantâneos permite inserir gráficos, mini gráficos, a parte de filtro, que é bem interessante, hiperlinks, caixa de texto, cabeçalho e rodapé, WordArt, linha de assinatura para assinatura digital, qualquer tipo de objeto, como por exemplo o Microsoft Equation, né? Permite você inserir, e também símbolos, além de várias outras alternativas. É óbvio que nós só vamos comentar aqui o que for mais relevante e o que é mais cobrado nos concursos. Então a gente começa com a guia inserir grupo tabelas. Olha só, no grupo tabelas nós temos duas alternativas. A primeira é a tabela dinâmica e a segunda é a tabela que é muito antiga do Microsoft Excel. Bom, então vamos lá. Permite inserir tabela dinâmica, que nós vamos ver aqui com mais devagar, né? Porque ela é importante nessa parte que a gente está fazendo do Excel um pouco mais encorpada, e permite também inserir uma tabela que facilita a classificação, filtragem e formatação de dados. Então a gente vai começar falando da famosíssima tabela dinâmica. Olha só, guia inserir, grupo tabelas, tabela dinâmica. Relatório de tabela dinâmica. O que faz uma tabela dinâmica? Quais são as funcionalidades associadas? É o seguinte, é um meio interativo de resumir rapidamente grandes quantidades de dados. Então, quando você tem uma grande quantidade de dados, você quer resumos sobre esses dados, você quer visualizar esses dados com várias visões diferentes, para analisar esses dados, a tabela dinâmica é a ferramenta preciosa nesses casos. Então, permite analisar detalhadamente, tá certo, dados numéricos e responder perguntas sobre os mesmos de uma forma extremamente simples e dinâmica. Aliás, o nome se chama tabela dinâmica. Então, olha só, os relatórios de tabela dinâmica são projetados para, vamos lá, primeiro, consultar grandes quantidades de dados de forma amigável. Não podemos esquecer que uma questão prática de tabela dinâmica é mais difícil de você ter nas provas, né? E a gente vai ver até por quê. Agora, nós precisamos então saber a parte conceitual em relação à tabela dinâmica. A maioria das questões são relativas a questões conceituais. Então, olha só. Primeiro, relatórios de tabela dinâmica são projetados para consultar grandes quantidades de dados de forma amigável. Segundo, criar subtotais e agregar dados numéricos. Resumir dados por categorias. Você pode resumir dados por categorias e subcategorias, bem como criar cálculos e fórmulas personalizadas. Expandir e recolher níveis de dados para enfocar os resultados e fazer uma busca detalhada dos dados de resumo das áreas do seu interesse. Se você tem, por exemplo, dados de venda por vários produtos, né, você pode agrupar em grupos de produtos. Então você pode fazer um recolhimento ou um detalhamento desses dados de vendas em relação a determinados grupos de produtos ou de vendedores. Mover linhas para colunas ou colunas para linhas. Isso significa dinamizar. Né? Para quê? Para você ter uma visão melhor dos dados. O que mais que a gente tem aqui? Bom, permite você filtrar, classificar, agrupar, formatar condicionalmente o subconjunto de dados mais útil e interessante para permitir que o usuário se concentre nas informações desejadas. Olha só, quando você tem uma grande quantidade de dados, fica difícil de você visualizar esses dados da forma que te interessa. Então, o que é que você faz? Você começa a criar categorias e agrupar essas informações
de maneira que você possa tirar alguma conclusão sobre os teus dados. Não adianta ter uma quantidade de dados muito grande sem poder observar os detalhes, sem poder tirar informações desses dados. Bom, ok, a gente não pode esquecer o seguinte: dado é informação bruta, não tratada, certo? A informação é quando você agrega valor a um conjunto de dados, por exemplo, criando categorias. E conhecimento é quando você entende esses dados, compreende esses dados, analisa esses dados, certo? Vamos lá então? Bom, exibir relatórios online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. Então, tudo isso faz parte dos nossos relatórios de tabela dinâmica. Bom, continuando aqui, primeiro, para fazer uma tabela dinâmica, os dados devem estar organizados em linhas e colunas. O nome já diz, tabela dinâmica, tá? Então, pressupõe que os teus dados estão organizados em linhas, ok? Em linhas e também em colunas, o que já é uma característica das planilhas eletrônicas, né? As planilhas eletrônicas trabalham numa forma aí de matriz, linhas e colunas. O que mais que a gente tem? Todas as colunas, olha que barato isso aqui, ó. Todas as colunas devem estar nomeadas, ou seja, todas as colunas devem ter nome, senão ele não consegue identificar. Terceiro, importantíssimo, não pode haver células mescladas. Essa tabela tem que estar muito clara, né? Esses dados têm que estar organizados de uma forma muito clara para o Microsoft Excel. Não é necessário marcar a região da planilha que contém a tabela, desde que o cursor esteja em uma célula da tabela. Isso a gente já sabe, tá certo? Né? Você quer trabalhar, por exemplo, você quer ordenar dados no Microsoft Excel, você quer ordenar essa região aqui. O que é que você faz? Você não precisa marcar essa região, basta que o cursor esteja dentro desta região aqui. Isso é mais do que suficiente. Beleza? Se estiver fora, claro, ele não vai encontrar uma região que faz sentido para ele classificar. Se você coloca o cursor em uma região que faz sentido, aí o Excel, né, vai escolher, obviamente, esta região aqui que para ele faz sentido. Normalmente os dados estão organizados em linhas e colunas. Pronto. Exemplinho aqui. Imagina que você tem esses dados no Microsoft Excel, tá certo? Você tem vendedor, você tem mês, departamento, produto e venda. Isso organizados aí, né, ao longo das linhas e ao longo das colunas. Eu não coloquei a nomeação das colunas e das linhas, porque não é necessário nesse caso aqui. Então veja bem, você tem vários vendedores, você tem vários meses, você tem vários departamentos, você tem vários produtos, você tem vários valores de vendas. Agora imagina o seguinte, se eu quiser saber quanto o Antônio vendeu no mês de janeiro, existem outras funcionalidades no Excel que me permitem responder isso aí, tá certo? Agora, se eu quiser saber quanto Antônio vendeu no mês de janeiro do produto, de todos os produtos, aí já vai ficar um pouquinho mais difícil, tá certo? E se eu quiser esse relatório agregado dessa forma, quanto cada vendedor vendeu de cada produto no mês, ao longo dos meses, também já vai ficar um pouco mais difícil. Ou seja, o Excel não te oferta outras ferramentas capazes de te responder essas perguntas. Imagina que esse conjunto de dados aí tem, sei lá, mais de 10 mil linhas, tá certo? Fica difícil de você visualizar esses dados. Bom, a tabela dinâmica então serve para quê? Para fazer com que o usuário tenha uma visão desses relatórios que são úteis para ele tomar decisões rapidamente de uma forma absolutamente simples. Vamos lá então, vamos ver como é que é essa tabela dinâmica. Então olha só, está lá a nossa planilhinha, tá certo? Simpática e tranquila. E nós aqui vamos criar uma tabela dinâmica em cima desses dados, para responder algumas questões. Beleza? Tudo bem? Bom, então nós clicamos, colocamos o cursor em uma célula da tabela. São aqueles dados que a gente viu, né? Tem aqui vendedor, tem aqui o mês, tem aqui o departamento, produto e tem aqui a venda. Repara que só tem um valor numérico, tá certo? Só tem um valor numérico. Bom, então os meus dados estão aí nessa tabela. O que eu faço? Eu coloco o cursor em uma célula da tabela. Por acaso, eu coloquei na célula A1 e ele me diz aqui na barrinha de nomes, né? Bem aqui na barrinha de nomes, se você perceber, ele me diz
aonde está o cursor. O cursor, opa, aqui ele não marca direito, né? O cursor está na célula A1, beleza? Bom, eu posso colocar esse cursor em qualquer posição dessa tabela que tenha dado. Claro que se eu colocar o cursor aqui fora, né? Aí eu vou, quando o Excel, eu pedir para fazer uma tabela dinâmica, o Excel não vai reconhecer esta área aqui, né? Ou esta região que ele já reconhece automaticamente. Bom, então eu coloquei o cursor ali na célula A1 e pedi para criar uma tabela dinâmica. Olha o que a fera já faz. Aqui, ó, escolha os dados que deseja analisar. O próprio Excel já marca para você a região da planilha. Esta planilha se chama tab_base. Olha o nome da planilha aqui, ó. Vou marcar de verde, ó. tab_base. Esse é o nome da planilhinha. Tem a exclamação, não é assim no Excel? Lembra? Isso tem que saber. Né? Isso tem que saber bonitinho. Né? Como é que é a referência? A gente já viu isso, né? Como é que é a referência? É um conjunto de células de uma planilhinha. Essa planilha se chama tab_base. Depois do nome da planilha vem a exclamação. Beleza? A exclamação. E depois vem a região. E aí ele sozinho marca aqui, ele é muito esperto, ele marcou de A1 até A21. Beleza? Essa região exatamente que está aí na nossa telinha. Ok? Ele foi lá e marcou. Ele já descobriu que a região que a gente quer trabalhar é aquela ali. Eu fiz só com 21 linhas. Na primeira linha tem identificação das colunas, que é absolutamente obrigatória. Muito bom. Ok. Repara que bem aqui, aí já seria uma questão teórica, tem o seguinte: usar uma fonte de dados externa. Sim, eu posso usar uma fonte de dados externa. Tá certo? Eu posso usar. Eu posso usar um conjunto de dados que eventualmente esteja em um outro arquivo do Excel ou fora, num banco de dados. Não tem nenhum problema. O Excel consegue ler dados de bancos de dados, tá certo? E trabalhar, gerar uma tabela dinâmica olhando para esses dados que estão lá no banco, no sistema gerenciador de banco de dados. Muito bem, tranquilo. Aqui embaixo tem uma outra alternativa em que ele te pergunta: escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Você vai escolher, tá? Ele vai criar um relatório a partir daí, não vai? Vai. Vai criar um relatório a partir daí. Você, usuário, pode escolher se quer que ele crie esse relatório em uma nova planilha ou se você quer que ele crie este relatório na planilha existente. Tá certo? Aí você escolhe. Fica a seu critério escolher ou em uma nova planilha ou na planilha existente que se chama tab_base. Beleza? Bom, então você colocou o cursor ali e pediu para criar um relatório de tabela dinâmica. O Excel já descobre a sua região de dados. Se você vai usar esses dados, já está marcadinho ali, não tem nenhum problema. Se você quiser fazer outra marcação, clica bem aqui para ele fazer a marcação. Se você quiser usar dados externos, você vai clicar